por que eu estou fazendo essa live hoje, né? Eu entrei, vi que o Instagram está bem parado, mas de qualquer forma, né? A live ficará salva, então o pessoal pode assistir posteriormente, porque eu acordei com esse tema na cabeça e eu fiquei com esse tema na cabeça o dia todo, né? Então eu não costumo, sejam bem-vindos quem está chegando. Eu não costumo ignorar, assim, né? Quando acontece isso, eu falei, bom, alguém precisa ouvir o que eu tenho para falar, porque se esse tema está na minha cabeça, é porque ele irá trazer colaboração para alguém, certo? Antes de começar, então, muito brevemente, né? Eu sou a professora Vanessa, do Portal Desperta Luz, temos mais de 30 cursos na área de terapias naturais e evolução pessoal. Eu trabalho nessa área desde 2017 e amo o que eu faço, amo essa área. E isso pode até soar contraditório, né, com esse título. Sem isso, não tem oração e cristal que dê jeito. Então, assim, eu peço que quem estiver aqui ou quem assistir posteriormente, que assista com o coração aberto, porque o que eu... Oi, pessoal que está acenando aí, sejam bem-vindos, muito bem-vindos, já reconheço alguns alunos aqui, né? Que ouçam isso com o coração aberto, porque como eu tenho compartilhado aqui, também no YouTube, eu tenho trabalhado intensamente no meu próprio processo e eu compartilho com vocês com o intuito de fazer com que vocês também tenham um processo facilitado, sabe? Consigam transpor as dificuldades, porque o que nós escutamos é que as pessoas cada dia mais parecem estar com mais dificuldades e isso vem se acumulando, né, numa bola de neve. E eu consegui, assim, desenrolar alguns nós nessas últimas semanas, nos últimos meses em geral, mas nas últimas semanas eu consegui, assim, realmente desenrolar alguns nós bem importantes. E talvez por isso me veio, né, essa inspiração para fazer essa live hoje. Não será longa, certo? Eu pretendo aí em torno de 15, 20 minutos, então quem quiser e puder ficar comigo, eu espero realmente que seja bastante colaboração. Estou olhando para baixo porque eu fiz algumas anotações. Hoje eu não quis usar o computador para não desestabilizar o sinal da internet, né? Mas, então, quando eu olhar para baixo, é só para que eu não perca a minha linha de raciocínio e possa entregar o melhor para vocês. Bom, quando que isso surgiu, né? Quando que a ideia de fazer essa live surgiu? Na semana passada eu participei de uma série de lives oferecida por uma outra professora da área de autoconsciência e foram aulas muito boas, muito produtivas, onde ela ensinou, assim, muito do seu trabalho, das suas técnicas de uma forma prática. Então, assim, foi bem importante para mim. Mas o que me chamou a atenção? No último dia, essa professora chamou uma participante, todos os dias ela fazia um atendimento. Um atendimento não, ela fazia o processo ao vivo com alguém para que as pessoas pudessem ver como funcionava a dinâmica da técnica, né? E aí, o que aconteceu, né? E assim, entendam que eu não estou julgando, nem condenando, nada disso. É somente para que vocês entendam o panorama e entendam depois o que eu vou passar para vocês. Essa professora utilizava a técnica do EFT, que é uma técnica que eu também ensino, né? Que se chama acupuntura sem agulhas. E a base dessa técnica do EFT é você trazer à tona aquilo que está incomodando, aquilo que não está funcionando na nossa vida. Nós precisamos verbalizar isso ao mesmo tempo em que nós batemos em alguns meridianos, alguns pontos chamados meridianos, para a variação energética. E alguns professores, algumas professoras, linhas de estudo, falam para no final fazer algumas rodadas com uma programação positiva, né? Eu, inclusive, gosto bastante dessa linha de estudo. Não era a linha de estudo da professora, mas isso pode ser feito. O que é importante entender? Que no primeiro momento, o trabalho é feito com quem de forma que você traga à tona aquilo que não está funcionando. Isso é primordial. Existe sim a aplicação da técnica somente como uma programação positiva, mas se eu quero mexer com as minhas crenças, limpar aquilo que não está funcionando, nessa técnica especificamente eu preciso falar. E isso ela demonstrou a semana inteira. Quando chegou na sexta-feira e ela chamou essa pessoa para fazer ali, né, essa condução ao vivo,
a pessoa simplesmente não conseguia expressar o que não estava funcionando. Nesse dia o tema era prosperidade. E aí a professora falava, né? Mas eu preciso que você me diga o que não está indo bem na prosperidade, para que nós possamos limpar. E a pessoa falava assim, eu quero dinheiro, dinheiro é bem-vindo, eu amo dinheiro, eu quero dinheiro abundante na minha vida. Aí a professora interviu umas 4 ou 5 vezes para que a pessoa falasse aquilo que não estava funcionando, né? Por exemplo, eu estou com muitas dívidas, né? Ou estou na escassez, né? O dinheiro não chega, alguma coisa nesse sentido. E aquilo foi me impressionando porque eu percebi o quanto as pessoas estão realmente imersas nessa névoa do positivismo, né? Eu até já falei sobre isso em um vídeo do YouTube, de não querer realmente enxergar a realidade, sabe? De mergulhar nessa linha de pensamento, de achar que se eu olhar somente o positivo, as coisas vão se resolver. Se eu fizer uma oração, as coisas vão se resolver. Se eu usar um cristal, se eu usar um aroma, né? Então, assim, o que eu quero que fique muito claro aqui, tá? Isso não funciona? Funciona. Nós precisamos direcionar nosso pensamento para aquilo que é positivo? Sim, porque onde nós colocamos o nosso foco, aquilo cresce. Isso é explicado, né? Pelas leis da mecânica quântica, né? Alguns defendem essa linha de estudo. Então, que aquilo no qual eu foco tende a crescer na minha realidade. Então, se eu fico focando na falta, tende a criar mais falta, pensando nesse caso, tá? Mas o fato de que eu não posso ficar focando o tempo todo naquilo que não está me fazendo bem, não quer dizer que aquilo não existe e que aquilo deve ser ignorado e que se eu não olhar para aquilo, aquilo simplesmente vai sumir. Não é assim que funciona, pessoal. E eu falo isso para vocês porque eu mesma, por um tempo, especialmente no começo dos meus estudos, lá por 2017, 2018, eu entrei nessa linha de pensamento, de achar que porque eu tinha que focar no que era bom para que isso crescesse na minha realidade, então é como se eu criasse ali uma ilusão para a minha vida, achando que tudo ia se resolver a partir disso. E aí não é assim, né? Depois, estudando mais e entendendo que nós somos responsáveis pela própria realidade, eu comecei a perceber que nós precisamos sim investigar dentro de nós aquilo que não está funcionando, porque isso é oriundo de marcas que vêm desde o começo lá, desde da base da nossa vida, porque foram as percepções construídas ainda no ventre da mãe, na nossa infância, que vão reverberando ao longo da vida. Isso não some, tá? Então, isso precisa ficar muito claro. O fato de o que eu percebo também, né? Também nessa semana houve o oferecimento de alguns atendimentos gratuitos e eu entrei no grupo para ver, né? E acabei depois saindo, mas as pessoas com grande desespero para serem atendidas, mas era desespero mesmo, sabe? Ao passo de que a professora ensinou ali como é que poderia, né, se ajudar e cada um pode se ajudar. Então, um desespero para resolver, como se outra pessoa atendendo fosse resolver o problema. Não é assim, né? O problema precisa começar a ser resolvido dentro de nós. Então, assim, quando eu coloquei o título ali, né, dessa live, sem isso não tem oração em cristal que dê jeito, é porque eu percebo, e percebo nos meus seguidores, e percebo nessa minha própria realidade ali observando, que as pessoas estão se agarrando e se apegando a recursos que não irão resolver a vida. Por quê? Porque, paralelo a isso, é preciso ser feito um trabalho interior. É preciso esse trabalho interior. Não é aquele recurso externo que vai resolver a minha vida, entendem? Então, assim, professora, mas então não quer dizer que não adianta fazer uma oração, não adianta usar um cristal, não adianta limpar a casa? Claro que adianta. Tanto que eu faço tudo isso, né? Hoje fiz minha faxina e fiz a minha limpeza energética, estou usando aqui a minha pulseirinha, né? Que é de proteção, faço as minhas orações, peço também proteção, os meus benzimentos, não tem nenhum problema, os meus aromas estão ali, sempre ali, meus companheiros de todos os dias. Claro que nós podemos usar todos esses recursos, ou alguns desses recursos, porque isso ajuda
a melhorar a nossa energia, a trazer para nós, né, vibrações de energia mais elevada, né? Hoje em dia tem muito essa questão do arquétipo, então as pessoas querem utilizar arquétipos para ver se a vida melhora. Ajuda? Ajuda. Mas esses recursos não fazem milagre, entendem? Claro que se eu colocasse aqui como título dessa live, né? Com esse cristal a sua vida vai prosperar, como nós vemos muito. Eu teria, né, 5 vezes mais pessoas assistindo, porque as pessoas querem o caminho fácil, as pessoas querem a solução, as pessoas querem o milagre. Mas a minha vivência e o meu estudo me diz que isso não acontece se eu não olhar as minhas crenças, os meus padrões, as minhas limitações, os sentimentos que eu carrego, as ações que eu carrego, entendem? É nesse ponto que eu quero chegar. As pessoas estão querendo buscar o atalho, mas não estão querendo fazer a caminhada para chegar lá onde elas precisam chegar. E com isso vão acumulando mais problemas, entendem? Porque quando eu evito olhar para algo que precisa ser olhado, aquilo fica se repetindo na minha realidade várias vezes até que eu aprenda. Então, assim, é preciso que se tenha uma sinceridade consigo mesmo, antes de tudo. E essa sinceridade, hoje em dia, é muito difícil, porque para que você seja sincero com você, você precisa olhar para aquilo que você acha que em você não é legal, não é bom. Eu vou trazer aqui o meu exemplo pessoal. Em no prazo de um ano, eu fui enganada 3 vezes, mas enganada de uma forma, eu sempre digo, grosseira, uma forma muito grosseira. Assim, gritante, sabe? Assim, tosca, né? Grandes, assim, eventos grandes, assim, em que eu fui enganada 3 vezes, né? E aí, assim, hoje em dia eu vejo esses eventos, isso não me impede de ter raiva, né? Ou de tomar ações que precisam ser tomadas no material, isso é importante. Mas eu ficava pensando, meu Deus, onde que tá esse padrão que tá criando isso? Porque não é possível, né? Isso acontecendo de novo, acontece uma vez, 2, aí na terceira você fica, meu Deus, de novo. E aí agora, né, depois de limpar muitas camadas, apareceram algumas questões muito importantes, assim, que nem parecem que têm relação com os fatos, como, por exemplo, dificuldade de dizer não. Eu identifiquei um padrão de dificuldade de dizer não que fez com que essas situações fossem criadas na minha vida. E se você olha as situações, não parece que não tem nada a ver com não, com dizer não. Mas hoje isso é muito claro para mim, entendem? E coisas que nasceram lá da infância, lá de quando era pequenininha, na barriga da mamãe, de quando eu achava que incomodava a mamãe, que não prestava para nada, entendem? Mas é difícil você admitir para você que você tem essa incapacidade, né? Eu vou pegar outro padrão mais forte para vocês entenderem. Eu me senti muito burra nessas situações, burra mesmo, porque eu fui enganada 3 vezes, severamente. Meu Deus do céu, eu sou uma pessoa muito burra, né? E é difícil você olhar para você e dizer assim, não, eu fui burra nessa situação, entendem? Por quê? Porque ninguém quer ser burro, né? A gente quer ser inteligente, esperto, descolado, né? A pessoa tenta. Mas eu preciso admitir que houve esse sentimento de burrice para poder saber como é que eu lido com ele. Peraí, tá, tenho esse sentimento aqui. Também não adianta reconhecer o padrão e usar ele como uma vítima, né? Ai, meu Deus, coitadinha de mim, todo mundo me engana. Não. Vamos olhar para isso aqui. Por que eu me sinto assim? O que está atrelado a isso? Qual é o gatilho que faz com que as pessoas leiam isso no meu campo? Entendem? Eu posso culpar as outras pessoas? Posso. Eu posso dizer assim, porque eu fui fraudada, porque um ladrão que, né, roubou meu dinheiro, porque esse país está assim, porque não tem jeito, que as pessoas são assim. Isso, gente, é colocar sua perspectiva no externo, que não adianta nada, porque se você não mudar no seu interno, a situação se repete. E mesmo eu tendo consciência disso, ainda assim a situação se repetiu até eu entender que esse era um dos problemas, entenderam? E aí, o que aconteceu? Mais uma vez, lá na infância, eu percebi, né, que houve aí uma situação
quando era criança, que fez com que eu desenvolvesse esse sentimento de me sentir incapaz, né? E isso vai reverberando no nosso campo até que a gente consiga olhar, entender e resolver. Entendem? Então, assim, percebam que nesse meio tempo eu fiz uso dos recursos holísticos, sim, claro que eu fiz. Mas, paralelamente a isso, eu preciso olhar, especialmente se tem um padrão que está se repetindo. Eu preciso ter essa coragem, essa disposição de olhar para dentro, né? Eu vejo muito em caixinhas de perguntas assim, fulano fez tal coisa, o que eu devo fazer? Ciclano fez tal coisa no meu trabalho, o que eu devo fazer? Quando o olhar tem que ser para você. O que em mim justifica que essas pessoas estejam perto de mim, fazendo isso que estão fazendo comigo? Qual é a mensagem? O que eu preciso mudar dentro de mim para que isso se resolva? Conseguem entender, pessoal? Eu vou dar mais um exemplo. Essa semana eu postei uma dificuldade que eu estava tendo de pegar a estrada com carro, né? Porque eu tenho carteira eu dirijo, na verdade, desde os 18 anos, tirei carteira um pouco depois e fiquei anos sem carro. E aí só de 2 anos para cá que eu comprei e agora que eu estou começando assim a explorar um pouco mais a estrada. Então, como todas as pessoas, né? Eu sentia ansiedade, né? Porque é uma coisa diferente, você está saindo da zona de conforto, ainda mais eu que sou muito caseira, e sentia aquela sensação, aquela falta de ar, né? Aquele medo de que algo acontecesse, de não dar conta. Então, assim, isso aconteceu, por exemplo, domingo, eu coloquei um cristal no chakra umbilical, né? Uma ágata de fogo. Coloquei no chakra do plexo solar uma pedra do sol, daquela Goldstone, que não é a natural, né? Mas é a que eu tinha em mãos. Coloquei, fiquei em repouso ali uns 10, 15 minutos com a pedra, respirando com calma, imaginando que tá tudo bem, tudo ia dar certo. E isso não me ajudou? Óbvio que me ajudou. Me ajudou muito. Eu sentia a sensação de medo suavizar, né? A coragem que eu precisava despertar ali veio à tona. Mas isso não iria adiantar se eu não pegasse o carro e não enfrentasse o meu medo e não fosse para a estrada, entendem? Então eu preciso pegar ali esse carro e ir em direção àquilo que eu preciso vencer dentro de mim. E paralelamente, eu também fiz uma investigação interior para saber por que daquele medo. Se eu estava com o carro bom, tudo certinho, documentação em ordem, sei dirigir bem, né? Pelo que o pessoal fala, né? Então, assim, não tinha por que ter aquele medo. Então, aí, paralelamente, você tem que ficar atento e pesquisando dentro de você. Por quê? Por que esse medo surgiu? O que eu estou precisando vencer aqui, aprender? Certo? Então, tudo isso caminha paralelamente às orações. Outro exemplo, o pessoal me procura muito. Porque o pessoal... eu chego perto de tal pessoa tem mal olhado, eu fico mal, eu não fico bem. Tem várias orações, vários benzimentos disponíveis aqui no Instagram. Pode ser utilizado, claro que pode ser utilizado. Mas, se você chega perto de uma pessoa com medo, o seu campo energético ele já cria uma brecha para que a pessoa chegue em você com essa energia densa. Já começa por aí, né? Aí você já está... suscetível ao ataque energético da outra pessoa. Mas, então esse é um ponto, né? O teu sentimento já te torna suscetível. Segundo ponto, por que você está atraindo esse tipo de pessoa para perto de você? Por que não está atraindo pessoas que são mais amorosas, mais alegres, mais bem com a vida, daquelas pessoas que torcem pelo outro? Existe algo dentro de você que precisa ser olhado. Ou você tem o mesmo padrão, né? E não consegue enxergar, ou você julga e rejeita tanto essa pessoa que você acaba trazendo para o seu campo porque você está colocando foco nessas pessoas, só que de uma forma oposta, né? Tipo, rejeitando, excluindo, julgando, condenando. É a mesma energia, só que em outra polaridade, entendem? E com isso nós vamos montando o quebra-cabeça da vida. Quando nós vamos observando esses padrões e fazendo com que esse padrão seja investigado dentro de nós, aí nós conseguimos realmente ter uma mudança significativa. Porque o que acontece é que a pessoa vai cada vez ficando mais atolada na vida,
mais desesperada, mais triste, mais ansiosa, mais depressiva, porque não consegue resolver as questões, sendo que o caminho é olhar para as questões de frente, né? E aí acontece também um outro ponto das pessoas começarem a perder a fé, né? Porque a pessoa usa lá, faz os processos, usa os recursos e não funciona, e aí a pessoa pensa, essa aqui não funciona, né? Ah, não, a professora falou que esse cristal aqui ia ajudar a perdoar, ia me ajudar a perdoar, mas não está ajudando nada esse cristal, eu continuo com mágoa de tal pessoa. Tudo bem, você está usando o cristal, mas você também está fazendo esse trabalho interno de saber o porquê que não há esse perdão, porquê que não há essa liberação. Então, assim, pessoal, é um assunto que eu poderia ficar falando 3, 4 horas, dando diversos exemplos, mas a intenção aqui não é fazer algo longo, né? Deixa eu ver se eu esqueci de falar mais alguma coisa. Então, é isso, né? Aí as pessoas começam a dizer que não funciona, que é balela, que isso daí, né, é enganação. Mas por quê? Porque não tem esse entendimento de que, paralelamente a qualquer recurso holístico ou qualquer recurso espiritual, é preciso fazer esse trabalho de olhar para dentro, de olhar para si e tentar entender por que dentro de mim aquilo está se manifestando na nossa realidade, certo? E um outro ponto aqui, né, para concluir, é que assim, as nossas percepções, as nossas experiências, elas vão sendo armazenadas em forma de camadas, certo? Então, o que nós vemos superficialmente é algo muito raso, né? Então, se eu vejo, por exemplo, nessa questão que eu falei da fraude, né? Uma injustiça. Isso é uma questão rasa. É uma injustiça fazer isso comigo, né? Porque eu ganho meu dinheiro honestamente, como é que vem alguém aqui, alguém leva? Isso é um ponto raso. E aí eu preciso, imaginem que a mente da gente é que nem um campo que você tem que cavar até você se reencontrar lá embaixo, tá? Então aí você começa a cavar com a sua pazinha lá. Você tirou a camada da injustiça, aí você vai encontrar uma pedra ali, aí você pensa, qual é o sentimento que tem aqui? Aí, tá, eu encontrei raiva, por exemplo. Tá, você tira a pedra da raiva e você continua cavando. Você vai cavando, você vai encontrar outra pedra. Qual é a pedra que você vai encontrar ali? Culpa, por ter se permitido entrar nessa. Tira a pedra da culpa, continua cavando. Essa pedra, por exemplo, que eu falei para vocês da burrice, eu encontrei depois de tirar umas 5 pedras antes, entendem? E vou continuar cavando, até eu sentir que o sentimento em relação a essa situação se esgotou, entendem? E é assim que funciona a nossa mente. Nós vamos tirando uma camada, nós não podemos desistir. Se existe algum tipo de desconforto em relação a qualquer situação, qualquer lembrança, alguma área da vida que não está dando certo, ou várias áreas da vida que não estão dando certo, tem que continuar cavando, até a hora em que você se sentir confortável de falar sobre isso, ou de pensar sobre isso, e as coisas começaram a fluir. Quando chega nesse ponto, aí não precisa mais cavar, entenderam? Então não é um trabalho assim que é feito em 1 ou 2 dias, né? Alguns padrões nós conseguimos limpar aí um pouco mais rapidamente, mas alguns demoram um pouco mais, né? Se você tem problema com a pessoa que tem ali o mal olhado, que está ali te infernizando a vida, né? Você vai limpando em você vai identificando o padrão, qual é o sentimento, o que em você ali, ou nos seus julgamentos, ou nas suas ações, está trazendo aquela pessoa para a sua vida. No momento em que você consegue resolver isso, pode acontecer 2 coisas. Ou a pessoa simplesmente some da vida do nada, tipo a pessoa se afasta, sai do emprego, se muda, do nada aquilo se resolve. Ou a pessoa muda, ou a pessoa não te incomoda mais, né? 3 opções aí, né? Entenderam? Então, quando chega nesse ponto aí, você encontrou a última pedrinha que você tinha para tirar, para achar ali a raiz do problema, digamos assim. E aí você resolve. Entendem? Então, reforçando e para concluir, né? Lembrem-se disso. Eu espero que realmente isso seja colaboração, porque parece assim, né, tão duro falar isso. Como eu falei, seria muito mais fácil para mim aplicar uma técnica
qualquer de limpeza que ia atrair muito mais a atenção das pessoas, mas são esses atalhos que estão fazendo com que a gente vá para o buraco realmente energético, porque nós só estamos tapando o sol com a peneira, né? Então, assim, façam as suas orações, façam os seus procedimentos, as meditações, estudar é muito produtivo, ler é muito produtivo, aproveitem esses horários, né, eleitorais, se você não gosta dessa área, como eu não, mas aproveitem talvez um dos dois horários, se você gosta, tire esse tempinho para você, para observar a sua vida realmente, sabe, e sem desespero, porque o desespero só está fazendo com que a ilusão aumente, né? Então, tira a névoa do desespero e vai pegando uma cada vez ali, com calma, com paciência. Nós temos tempo à beça nessa existência, sabe? E vai fazendo essa autoinvestigação, ao mesmo tempo em que você usa qualquer outro recurso que você goste, qualquer outro, né? O seu cristal, o seu aroma, a anestesia para ajudar a identificar um padrão, ou a sua oração, o seu benzimento, o seu chazinho de ervas, pode fazer que ajuda bastante na perspectiva energética especialmente. Mas não deixe de lado esse trabalho fundamental de se auto-observar, observar a vida, observar o que está acontecendo no seu entorno, identificar os padrões. Achou um padrão, cava um pouquinho mais fundo, cava mais fundo. Eu garanto para vocês que vocês vão encontrar os sentimentos mais embaixo ali, que vocês não veem no primeiro momento e que criam uma série de outros padrões e é muito rápido. Quando nós conseguimos chegar ali lá no fundo, aí muda muito rápido. Para o outro, assim, as coisas mudam. O padrão muda, a realidade, no sentido de aquilo que estava fazendo sentido, que não estava bom, some da sua realidade do nada, aí você encontrou o padrão, mas não desistam desse trabalho. E isso realmente eu falo para ajudar vocês, por eu ter percebido esse padrão de desespero. Inclusive, eu percebi um padrão de desespero e é claro que eu trouxe isso para minha vida. Pensei, estou desesperada, porque estou vendo desespero por todos os lados, né? E aí eu até perguntei para minha filha, que é minha grande observadora, né? Filha, você acha que eu estou desesperada? Ela falou, um pouco, mãe. Então, assim, tudo que eu observo na minha realidade, gente, eu uso para me investigar, para olhar para mim, para perceber os padrões que estão em mim, porque eu realmente, assim, me afundei na ilusão, né? Que a realidade cria realmente uma ilusão muito fácil, né? Tanto que eu não conseguia entender por que eu estava passando por dificuldades grandes, assim, nesse sentido. E só no momento, assim, que eu realmente comecei a cavar mais fundo é que as coisas começaram a se resolver. Então, a minha intenção é que você, né, ajudar você também a se olhar e a buscar a entender aos poucos como é que essa realidade pode ser melhorada. Esse ano eu publiquei muitos vídeos no YouTube falando sobre isso, e é como eu falo, né, eu observo isso e isso é muito claro para mim, o quanto as pessoas se interessam muito mais pelos atalhos do que pelos conteúdos que são profundos, né? Esses dias eu postei aqui no Instagram mesmo, uma postagem que era o caminho para a elevação nas dimensões materiais, acho que esse que é o nome, que é quais são os sentimentos que nós precisamos alimentar para evoluir dentro da nossa própria realidade e ir para outros planos de realidade mais favoráveis. E foi uma postagem assim bastante ignorada, que valia ouro. Por quê? Porque a pessoa não quer ter que trabalhar dentro de si para ter compaixão pelo outro, por exemplo, que é o próximo sentimento, né? Não, a pessoa quer a pedra, o cristal. E aí, coitado do cristal, fica com uma responsabilidade enorme de ter que dar conta aí dos problemas das pessoas, né? Então, ajuda, gente. Claro que ajuda. Mas precisamos fazer esse trabalho interno paralelo. E era isso que eu queria falar para vocês hoje. Eu espero que realmente eu tenha sido colaboração, porque esse tema ficou o dia todo na minha cabeça e eu pensei, para alguém há de servir, para alguém há de ajudar a ter esse despertar mesmo, né? Nós procuramos tanto esse despertar, o despertar está dentro de nós, está aqui, né? Não está ali fora, está aqui.
E as pessoas que estão à nossa volta, elas só são agentes de treinamento, do nosso próprio treinamento aqui nessa vida, para os aprendizados que nós precisamos ter, né? E nós só vamos desenvolver esse aprendizado a partir do momento em que esse olhar se voltar realmente para dentro. Certo, pessoal? Eu lembro que os cursos estão com 20% de desconto. Quem quiser é só clicar no link do perfil e ser direcionado para o site. Eu agradeço demais quem ficou comigo até aqui. E eu realmente amo o que eu faço, eu amo o mundo das terapias naturais, né? Sou muito beneficiada por ele, amo os meus alunos, assim, tenho alunos maravilhosos, queridos, os alunos, eu nem vi que não estava ativado aqui comentário, gente, mas se tem, eu vi que entraram alguns alunos aqui. Um grande beijo para todos, para os meus seguidores também, tenho sempre recebido muito carinho. Ah, dá para comentar, sim. Eu que agradeço, querida. Oi, Ana. Obrigada. E eu realmente espero, assim, ter sido contribuição para vocês aí nessa tarde de sábado. Certo, pessoal? E quando me der aí na telha, eu volto aqui para conversar com vocês. Um grande beijo e um ótimo domingo para vocês. Até mais.